básicas. Primeira é assegurar a formação do Estado, a construção da própria sociedade que é regular. A segunda preocupação é tentar racionalizar o poder dentro daquele Estado. A terceira preocupação é a sua eficácia, garantir os direitos e depois, em função disso, as obrigações ou os deveres. E nós temos que ir pelas partes, né? E a mim, talvez, a primeira parte é capaz até de ser mais interessante, perceber como é que o Estado da Guiné tem se procurado afirmar desde a nossa independência, desde 73. É claro que se fez um esforço, se não fosse isso, o Estado da Guiné nasceu com uma Assembleia que proclamou a Constituição da República e fez logo a proclamação do Estado. Aquilo foi uma tentativa de forçar a constitucionalização de uma organização societária. Com a Assembleia, depois que criou uma Constituição, criou o Estado e, em função disso, foi-se procurando, institucionalizando, criando outras estruturas de Estado, nomeadamente o Governo, o Presidente da República e outras instituições, Procuradoria-Geral da República, está aqui o bastonário, nem sequer tiveram a lucidez de pensar na ordem dos advogados. Aquilo surgiu por iniciativa particular de alguns juristas, assim nasceu a ordem do Estado, depois nem sequer se dignou em incorporar a ordem na sua estrutura de organização, enquanto parte estruturante do funcionamento da justiça. Até hoje não existe. O que é que eu quero dizer com isto? O Estado da Guiné, eu já disse publicamente, nasceu com muitas deficiências, mas não é isso que interessa, agora não vamos discutir isso. Talvez interessa só perceber como é que nós fizemos o caminho da afirmação do Estado por via da institucionalização do poder. E talvez essa é a parte mais interessante, porque na Guiné, eu também já disse isso publicamente, quem acompanha na Guiné rapidamente chega à conclusão que na Guiné funciona muito menos a vontade institucional e muito mais a vontade unilateral, seja de uma pessoa ou a vontade pessoal de uma pessoa. Há uma sobreposição da vontade humana sobre a vontade das instituições. Isso ficou muito óbvio. Não vou fazer o recorte histórico de explicar a nossa história até aqui. Talvez os últimos 6 anos do Umar Sissoko Embaló foi tão expressivo que nenhum guinense conseguiu ignorar isto, porque o Umar, pura e simplesmente, aquilo já era tão frequente, mas o Umar fez questão de levar isso ao fundo, que nós todos chegamos a um ponto de sermos pais, agora não dá mais. Ele simplesmente afastou todas as instituições do Estado, incorporou a ideia do Estado na sua pessoa, enquanto entidade única que tem que dizer o que é que acontece naquele recorte geográfico de 36.125 km². Ou seja, a lei deixou de ser aquilo que regula as práticas sociais dos comportamentos e passou a ser a ideia de chefe único baseada pura e simplesmente numa lógica de ordem superior. A Guiné afastou o Estado de Direito nos últimos 6 anos, afastou a ideia de direito de funcionar com base em regras pré-estabelecidas e funcionou pura e simplesmente numa lógica de ordem superior. Como é que se percebe isso? Alguém pode dizer, não, mas o Umar de vez em quando, e ele faz, e bem, invoca alguns artigos, mas talvez venha uma coisa muito interessante, porque se a um dado momento nós tivemos o cuidado ou vergonha de não afastar o direito, a ordem jurídica e funcionar pura e simplesmente numa lógica de vontade das pessoas ou de uma pessoa, o Umar conseguiu fazer isso sem qualquer tipo de pudor. Ele estabeleceu e inverteu a lógica. Em vez de ser o Estado de Direito, passou a ser direito do Estado, para Umar Sissoko Embaló. O direito só serve quando convém a quem está no poder, ao Umar e as pessoas que estão neste momento a fazer uso do poder que existe no país. Quando há necessidade de invocar o poder para legitimar qualquer tipo de ordem, fazem questão de invocar o artigo. Talvez eu até cito, o Sumaia ainda brincou com isso de forma muito cómica. Vê lá, o regime golpista, quando nós incentivamos as pessoas a irem para a greve, pensamos, mas espera aí, os senhores não podem ir para a greve, só pena de serem responsabilizados do ponto de vista legal. Eu fiquei, como? Não percebi. Não, vocês não podem ir para a greve, porque a lei diz, se vocês entrarem para a greve, nessa onda, podem ser responsáveis. Eu disse, mas espera, esses senhores não podem estar a falar a sério, não podem invocar a lei.
Porque a forma como nasceram foi em contramão com aquilo que diz a lei. Como é que agora podem ter a lucidez de invocar a lei para qualquer coisa? Mas foi um pouco o Úmaro fez durante o seu mandato, talvez só para ilustrar. Repare, o Úmaro para nomear qualquer pessoa que seja para um cargo, okay, invoca os artigos da Constituição, convenientemente, porque convém. Mas é para limitar os seus poderes, aí já não interessa. O caso mais patente foi a dissolução da Assembleia, mas não só da questão de raptos e espancamento. Tudo isto não é permitido do ponto de vista legal, mas para uma não interessa. A conveniência da lei não faz sentido naquele caso. Ele só invoca